Olá, eu sou a Bárbara, do curso de licenciatura da UFOP, do Polo de Contagem. E hoje nós vamos ter a aula de corpos redondos, nós vamos fazer o cálculo de volume de um cilindro. Mas antes da gente fazer o cálculo do volume do cilindro, vamos ver o que caracteriza um objeto como um cilindro. Então nós vamos utilizar esse objeto aqui como sólido da nossa análise. E o que caracteriza ele como um cilindro é o fato dele ter dois círculos em planos paralelos, e esses círculos eles precisam ser de raios iguais. Então, a medida dos dois raios, eu já tinha feito essa conferência previamente, a medida dos dois raios, né, desses dois círculos, são iguais. A outra coisa que vocês precisam analisar é a altura. Então, a superfície lateral, ela possui segmentos de reta, que são essa altura do nosso cilindro, com medidas iguais em toda a sua superfície. E essa altura é a mesma altura que passa aqui pelo centro desse objeto. Um outro ponto que a gente também pode analisar desse cilindro, a gente pode observar, é que ele é um cilindro reto, ou seja, a sua geratriz, a sua altura, ela é perpendicular ao plano, formando um ângulo de 90 graus. Então, isso caracteriza ela como um cilindro reto. Eu trouxe aqui alguns outros objetos, só para vocês poderem ver, que também tem o formato cilindro. Então, temos esse objeto aqui também, uma pilha. Então, essa pilha também é um cilindro. Essa fita, embora ela seja aqui vazada, né? Mas ela também é um cilindro com um furo no meio. Essa lata. Então, esses objetos, eles são caracterizados, né, esse sólido, como um cilindro. Agora, para a gente poder fazer o cálculo de volume, a gente precisa de duas medidas dessa lata. Como vocês podem ver aí a fórmula, né, eu estou colocando aí a fórmula para vocês, nós vamos comentar a respeito dela daqui a pouquinho. A gente precisa saber o raio desse círculo, que nós vamos precisar calcular a área desse círculo, dessa superfície. E precisamos saber também a altura dessa latinha. Então, eu já marquei aqui o centro do meu círculo, e aí eu consegui achar que a medida desse diâmetro, 7,3 centímetros. E 7,3 centímetros, né, dividindo por 2, eu consigo achar o raio, que é 3,65 centímetros. Então, nós temos aí um raio de 3,63 centímetros. E a altura? Com a altura é só a gente medir, né, também a gente precisa medir um ponto reto, e eu achei a medida de 9 centímetros. Então, de posse aí dessas duas medidas, né, que é o raio e a altura, a gente consegue fazer o cálculo do volume da nossa lata, para saber o quanto eu posso colocar aqui de líquido, né, ou o que a gente quiser colocar aqui dentro, né, qual que é o volume que a gente tem dessa latinha aqui. Vamos fazer o cálculo aí agora. Acompanha aí comigo. Então, vamos realizar o cálculo do volume do cilindro, dessa lata que nós escolhemos, né, como nosso objeto de estudo aí. Primeira coisa que nós precisamos resolver, nós precisamos achar, é a área da base. Como nós vimos na nossa fórmula, para achar o volume, nós precisamos saber a área da base. E a área da base, ela é dada pela fórmula π vezes raio ao quadrado. Agora, a fórmula para a gente poder encontrar o volume do cilindro, como nós já vimos, né, é a área da base vezes a altura. Então, nós conseguimos fazer uma relação, e aí nós temos que o volume é π vezes raio ao quadrado, só substituir a fórmula aí da área da base, né, vezes a altura do nosso cilindro. Bom, como nós achamos os valores, né, do raio e da altura, raio é igual a 3,65 centímetros e a altura é igual a 9 centímetros. Então, sabendo que a fórmula é essa, né, π vezes raio ao quadrado vezes a altura, vamos substituir os valores, e aí nós teremos que o volume é igual a π vezes 3,65 centímetros quadrados, vezes 9 centímetros, que corresponde à altura. Vamos calcular? Então, primeiro vamos calcular aí o raio ao quadrado, 3,65 centímetros ao quadrado
ele equivale a 3,3225 centímetros quadrados, né? Porque nós multiplicamos a medida aí dos centímetros também. Agora, nós vamos multiplicar, né, o resultado aí do raio ao quadrado vezes a altura, que é 9 centímetros. Nós vamos obter a medida de 119,9 centímetros cúbicos, porque nós multiplicamos novamente essas medidas, né? Agora a gente obtém centímetros cúbicos. E, por fim, nós vamos multiplicar o resultado, né, que nós achamos dessa multiplicação por π. E o valor aproximado para π é 3,14. Então, o resultado que nós encontramos para o volume do nosso cilindro, da nossa lata, é 376,49 centímetros cúbicos. Esse é o volume da nossa lata, né? Ou 376,5 aproximadamente, né? Centímetros cúbicos. E aí nós temos o resultado do nosso volume. Bom, a gente acabou de fazer o cálculo, então nós conseguimos achar aí o volume da nossa latinha, que foi de 376,5 centímetros cúbicos. E agora a gente consegue tirar a prova, né? Eu já tinha separado aqui para nós, tinha medido. Se vocês tiverem aí um recipiente graduado aí com as medidas em ml ou em litros, vocês vão conseguir fazer essa experiência aí também. Eu medi, né, 376,5 centímetros cúbicos, ou, como nós vimos aí, 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, então aqui tem 376 ml de água. E aí eu vou colocar aqui nessa latinha. Vamos ver se vai dar certinho? Vamos ver. Virar aqui para vocês verem. Tá enchendo. Olha. Certinho. Conseguimos colocar aqui. Tá aqui, ó. Vocês conseguem ver, né? Então, a gente conseguiu achar qual que é o volume dessa lata. O quanto que ela cabe aqui dentro de ml. Aqui no caso foi a água, né, que nós colocamos aqui dentro. Vocês podem fazer a experiência aí na casa de vocês, pegar algum objeto, tirar as medidas dele e aí fazer essa experiência, né? Com um recipiente, com algum líquido, vocês colocam dentro do objeto que vocês escolheram e ver se vai caber o volume certinho que vocês calcularam. Espero que tenham gostado da aula. Até a próxima. Tchau, tchau.